oferecida para as pessoas, para o público em geral, no canal do Tempo do Agora no YouTube, e dentro de sala de aula a gente só está admitindo as pessoas inscritas, e algumas pessoas se inscreveram como aluno especial depois daquela divulgação que a gente fez, mas são pessoas que estão em programas de pós-graduação e que são poucas também, são 2 ou 3, se não me engano. Então, naquela política de que a gente vai abrir para todo mundo ver depois a aula, mas que a aula ao vivo a gente vai fazer fechada para quem é inscrito e inscrita, tá bom? Então, com isso, eu acho que eu posso passar a palavra para a Aline, e no final, na hora que a gente estiver conversando e debatendo, se alguém tiver, bem no final, dúvidas burocráticas, questões sobre ingresso e tal, a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá, Aline. Então, vamos lá. Gente, boa tarde para quem chegou agora. Eu vou botar uma apresentação, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente não se perder. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu não consigo, gente, enxergar vocês quando a apresentação está aparecendo. Então, se tiver algum problema, se vocês não estiverem enxergando, vocês vão me avisando, tá? Porque eu estou agora apresentando para o além. Bom, então, gente, o que eu tinha proposto para essa aula de hoje, como eu comentei, né? Eu estou fazendo essa pesquisa sobre as mulheres do fim do mundo, que é uma pesquisa que tenta pensar a importância da figura, não só da bruxa, mas também dos monstros, também do fantasma, enfim, para esse pensamento que se diz ecológico, né, e, sobretudo, para a abordagem dessas mulheres que estão pensando o antropoceno, né, a especificidade dessa abordagem das mulheres. Né? Então, Isabelle Stanger, Donna Haraway, Emily Ashe, Débora Danovsky, Anna Tsing, Elizabeth Povinelli, tem uma galera aí que está dentro desse balaio. Mas, para a aula de hoje, o que eu tinha pensado era, já que a gente está falando da Silvia Federici especificamente, né, era a partir desse conceito de reprodução, que a Federici ajuda tão bem a jogar luz, para a gente pensar, então, os novos problemas de reprodução que se acumulam com os antigos, agora, nessa nova época geológica chamada de antropoceno. Então, a ideia é que a gente vai fazer essa passagem, pensa os sentidos, diferentes usos, né, da figura da bruxa, nas diversas narrativas feministas, ecofeministas, valendo então, desse conceito de reprodução. Tá? Bom, então, isso vocês já sabem, né, imagino, vocês já conhecem minimamente a Silvia Federici, né? A importância do livro Caliban e a Bruxa, ela se deve justamente ao fato da Federici mostrar o quanto o capitalismo é devedor da caça às bruxas, né? Como aquele episódio, não foi um episódio esporádico, um legado ainda do mundo pré-moderno, mas a caça às bruxas foi fundamental para a acumulação primitiva do capital, né, ali no capitalismo embrionário, né, na medida em que permitiu um controle dos corpos, né, uma subjugação dos corpos, como trabalhadores, dóceis, né, um corpo que começou a ser docilizado dentro de uma máquina de produção capitalista. Né. E a Federici, ela fala, né, que todos os estudos dela, né, as teorias marxistas, leninistas, né, esse campo de conhecimento ao qual ela se filiava, essa teoria deixou esse aspecto de lado, o lado da importância do trabalho reprodutivo das mulheres. Né. Essas teorias pressupunham que as donas de casa supostamente estariam fora das relações capitalistas. Né. E aí, toda a integração dos movimentos das feministas ali nos anos 70, né, o movimento do Wages for Housework, que mostraram, então, que o trabalho doméstico não remunerado ele deveria ser percebido como um dos pilares do capitalismo, na medida em que ele é o trabalho que produz a força de trabalho. Né, então, esse é um panorama, né? Essa aula vai ter muitos panoramas, assim, né, um slide para falar de tudo, mas, enfim. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Então, eu vou ler esse trechinho da Federici, que ele é muito importante para a gente fazer a comparação com a proposta de hoje aqui. Né? Então, ela diz em algum momento assim no livro, na página 12, os 3 tomos de O Capital
foram escritos como se as atividades diárias que sustentam a reprodução da força de trabalho fossem de pouca importância para a classe capitalista, e como se os trabalhadores se reproduzissem no capitalismo simplesmente consumindo os bens comprados com salário. Tais suposições ignoram não só o trabalho das mulheres na preparação desses bens de consumo, mas o fato de que muitos dos bens consumidos pelos trabalhadores industriais, como açúcar, café e algodão, foram produzidos pelo trabalho escravo empregado, por exemplo, nas plantações de cana brasileiras. Então, a tarefa que o livro Caliban e a Bruxa se propôs realizar foi a de escrever a história esquecida das mulheres e da reprodução nessa transição para o capitalismo. Entretanto, o livro não é um apêndice ao relato de Marx sobre a acumulação primitiva. Como eu estava por descobrir, analisar o capitalismo do ponto de vista da reprodução da vida e da força de trabalho significava repensar todo o processo de sua formação. Então, eu trouxe essa passagem aqui porque eu acho que ela mostra bem o que a Federici está fazendo, no sentido de, né, havia já um problema mapeado ali pelo Marx, né, e pelos marxistas, mas havia um pedaço desse problema que não estava sendo ainda iluminado, digamos, já o qual não estava dando muita atenção. Né? Então, o livro ajudou então, a alumbrar essa dimensão do trabalho reprodutivo que estava ali escanteada. Em alguma medida, a proposta do que a gente vai fazer hoje é também expandir a análise do conceito de reprodução para uma dimensão que até hoje passa largamente batida em muitas das análises, né, também marxistas, né, mesmo algumas feministas, sobre os problemas que estão acontecendo no nosso tempo. Tá? Então, é como se a gente pudesse refrasear essa passagem. Tá? Eu vou anunciar, então, agora no próximo slide, o que a gente está fazendo nessa aula de hoje. Fazendo uma adaptação daquela frase da Federici, o que a gente vai fazer hoje se baseia no seguinte: a discussão sobre reprodução comumente se dá como se as atividades dos entes não humanos que sustentam a reprodução dos humanos fossem de pouca importância, e como se os humanos se reproduzissem na Terra simplesmente a partir de si mesmos. Tais suposições ignoram não só o trabalho desses entes naturais, né, não humanos, na provisão das condições de reprodução, mas ignoram também o fato de que o próprio trabalho escravo significa sempre a escravidão de humanos e também de outros que humanos. Existe aí uma espécie de uma interseccionalidade interespecífica que a gente vai ter que analisar com muito cuidado, porque eu sei que esse assunto é bastante espinhoso. Então, a tarefa que propomos realizar aqui hoje, né, espero que dê tempo, é a de ampliar o olhar sobre a reprodução e o corpo para além dos limites do humano, nessa transição do planeta para uma nova época geológica chamada de Antropoceno. Analisar a crise ecológica do ponto de vista da agência desses não-humanos e dos sistemas de geração, né, que é um conceito que o Bruno Latour propõe em oposição à ideia de sistema de produção, a gente vai ver por quê, significa repensar não apenas o capitalismo, mas também o que significa daqui para frente existirmos como terrestres nessa Terra. Tá? É meio que essa a proposta, então, que a gente vai tentar cobrir hoje. Tá funcionando por enquanto, gente? Porque eu estou realmente falando sozinha, assim. Me deem depois um sinal de fumaça, assim, tá? Tá sim, tá dando para ver tranquilo. Beleza, então tá bom. Bom, então, para a gente tentar essa empreitada hoje, eu vou organizar a abordagem em 3 dimensões. A primeira, né, a própria Federici anuncia no livro que para complementar a análise dela sobre a exploração do corpo, seria importante também acrescentar uma análise que estaria por fazer, ela fala, né, da exploração capitalista da natureza. Né? Então, em vez de a gente falar especificamente da exploração capitalista da natureza, como se a natureza fosse um mero ator passivo nessa história, a gente vai tentar falar um pouco da importância da agência da natureza, a natureza como um ator ativo, um ator político ativo nos processos e na história humana. Né? E aí, a ideia é que a gente pegue a Anna Tsing, essa antropóloga, né, maravilhosa também, para repensar um pouco essa história da colonização, da cana-de-açúcar, mas também incluindo a perspectiva dos não-humanos, a perspectiva dos fungos, dos cereais. Né? Enfim, pode parecer viagem, mas vocês vão ver que não é. Né? O segundo aspecto que a gente vai tratar, então, é pensar, então, fazer essa passagem do trabalho reprodutivo humano, né, a sua integração num sistema de reprodução mais que humano. Né, para expandir a análise para além do corpo proletário, feminino, humano.
né? E a terceira dimensão seria, então, pensar efetivamente o papel, a figura da bruxa, né, no sentido da reativação, vocês leram a reativação do animismo no antropoceno. O que significa essa reativação diante dessa crise multidimensional que, né, que não é só ecológica, ela é política, ela é epistemológica, é metafísica, existencial, material, enfim. Bom, né, então vocês já devem ter ouvido falar desse conceito de antropoceno, né, está super na moda, muita gente falando sobre ele, tema de exposição, né, debate pra caramba. Na verdade, o antropoceno, então, ele foi uma proposição feita por esses dois cientistas no ano 2000, então já tem 21 anos o antropoceno, ainda que ele não tenha sido aceito oficialmente como época geológica, né? Então, o Crutzen e o Stemmer, Crutzen era, porque faleceu esse ano, era um cientista químico da atmosfera, que ganhou o prêmio Nobel por estudos sobre os gases de efeito estufa, né? Sobre o buraco na camada de ozônio, e o Stemmer é um biólogo, né? E eles fizeram um paper, na verdade, um artigo muito pequenininho numa revista de geologia, e que esse negócio explodiu lá nos anos 2000, porque eles faziam uma análise de todos os processos, né, do que a gente pode chamar de sociedade capitalista industrial, né, a nossa civilização capitalista industrial, o quanto de que esses processos começaram a alterar profundamente várias dinâmicas, né, fluxos biogeoquímicos da Terra. Então, a conclusão que eles chegavam era que, eu vou ler aqui, né, considerando esses e vários outros crescentes impactos das atividades humanas na Terra e na atmosfera, que acontecem em todas as escalas possíveis, inclusive global, isso aqui é importante, eu vou falar para vocês rapidinho sobre isso, parece-nos, então, mais do que apropriado enfatizar o papel central da humanidade na geologia e na ecologia, propondo o uso do termo antropoceno para a época geológica atual. Os impactos das atividades humanas vão continuar por longos períodos. Então, na época que saiu essa coisa do antropoceno, fez um burburinho, a Nature fez essa capa, né, da época humana. Então, num corpo, né, de um homem, né, curioso que até realmente é um homem aqui, não uma mulher, né, a gente consegue ver, né, a bomba atômica, a gente consegue ver as grandes navegações, a gente consegue ver blocos de gelo derretendo, a gente consegue ver flores, né, plantas, né. Então, tem várias coisas interessantes e apavorantes, né, no conceito de antropoceno. Não é à toa que ele saiu do domínio das ciências naturais e alcançou as ciências humanas, as artes, né, as ciências, enfim, as ciências sociais. Por quê? Né? Qual é a principal diferença do antropoceno em relação à ideia que a gente tinha comum de ecologia? Né? A primeira questão é que, quando a gente pensava em ecologia, naturalmente, a ideia, né, de que, sei lá, existe uma floresta aqui na minha frente e eu, sei lá, desmatei essa floresta. Desde sempre a gente sabe, isso não é novidade, de que se eu desmatar essa floresta, eu vou sofrer os efeitos locais do desmatamento dessa floresta. Alguns animais vão morrer, alguns vão desaparecer, vão escapar, o solo vai se empobrecer, o ar vai ficar ruim de respirar. Né? Essa ideia de sofrer os efeitos de uma devastação local, ela é conhecida. O que parece ser novo é que a gente está devastando tanto em tantos lugares, a gente, né? A gente com muitas aspas. Mas, enfim, um problema, esse nós do antropoceno, né? O antropos é um problema. Mas a gente está devastando tanto, em tantos lugares, de tantas formas diferentes, uma devastação em cima da outra, né? Que os efeitos dessa devastação não se circunscrevem mais aos ecossistemas onde eles foram perpetrados. Então, o que acontece hoje é que, por conta dessa bagunça imensa dos fluxos que a gente provocou, né, paulatinamente, por diversas, né, intervenções, diversos impactos, o que acontece hoje é que, sei lá, os carros aqui, que estão circulando aqui na rua, em Botafogo, em frente à minha casa, né, eles emitem dióxido de carbono, esse dióxido de carbono alcança a atmosfera e os efeitos não estão sendo sentidos só no Rio de Janeiro, estão sendo sentidos no Alasca, em Bangladesh, né, eles se tornam globais por meio desse veículo que é, né, a conexão da atmosfera, né, e os outros fluxos biogeoquímicos que, enfim, permitem justamente a constituição dos ecossistemas. Se existe tanta diversidade na Terra, né, é porque existem ciclos que perpassam esses diferentes ecossistemas e permitem que a diferença possa existir. Né, falando já numa linguagem mais metafísica da coisa. Né. Então, o que está acontecendo, todas as escalas possíveis, o problema é que
Os impactos, então, eles têm uma repercussão não linear, né? Então, a gente não tem como, cientistas ficam desesperados para tentar prever e projetar o que vai acontecer, porque uma coisa desencadeia a outra, e aí vai para a atmosfera, e depois, porque foi para a atmosfera, vai para os oceanos, e depois vai para os oceanos, vai para o solo. É uma loucura de acompanhar, né? Então, isso é um verdadeiro pane no sistema, digamos, operacional da Terra, né? E uma outra questão muito importante, que eu acho que é ela que chama a atenção, que está muito ligada ao nome do antropoceno, e por isso tem tanto debate, se é antropoceno, capitaloceno, angloceno, que foi a Inglaterra, euroceno, que foi a Europa, aí tem as doideiras lá do plantationoceno, tiloceno, Dona Haro, enfim. É porque justamente, quando se chama de antropoceno isso que está acontecendo, parece que aquela divisão que organizava, digamos, o nosso sistema de coordenadas, que era humanos de um lado, natureza do outro, esse sistema parece ruir, né? É como se as coisas tivessem mudado de lado. O antropoceno significa que os humanos, tão vaidosos da sua inteligência, tão vaidosos da sua engenhosidade, se tornaram uma força geológica burra, bruta, né? Simplesmente cega e alheia às suas consequências. E a natureza, que era tratada como esse mero cenário que estava simplesmente aí, né? A gente vai ver, sobretudo, a Federici fala muito disso, né? A ideia da invenção de um corpo que tem que ser domesticado e extirpado de toda a agência, tratado como uma mera coisa, mera matéria, né? A natureza, que então era tratada como essa simples matéria que está aí, ela parece ter adquirido uma agência, ela parece ter se tornado um ator político, né? Como diz o Michel Serres, né, o filósofo Michel Serres, se com Galileu, né, e a invenção das ciências modernas, a gente descobriu que a Terra se movia, né, era um planeta e se movia, isso foi toda uma imagem revolucionária, né, porque a gente teve na sequência. Hoje o que a gente descobre é que mais do que se mover, a Terra se comove, a Terra reage, a Terra é capaz de, né, se reestabilizar, né, diante de tantas intervenções nossas, né, esse nosso é sempre difícil, mas num novo estado de equilíbrio, que muito possivelmente não vai ser favorável para a existência humana e para muitas outras espécies que compartilham a Terra conosco. Então, o choque talvez maior do antropoceno, né, talvez seja, no mínimo, a inversão de papéis, a natureza virando, né, um agente e os humanos virando uma mera força, ou talvez a dissolução completa dessa oposição natureza-cultura, na medida que, para onde quer que você olhe no planeta, você não sabe mais distinguir o que é humano e o que é natural. Né? Quando você olha para o aquecimento global, quando você olha para essa pandemia, né, você olha uma pandemia provocada pela ação humana, sem dúvida, não porque foi fabricada em laboratório, mas porque justamente estava o morceguinho lá, com seu viruzinho lá, tudo de boa, ele circulando, chega lá um humano imbecil e se mete no meio, né, e aí provoca, então, esse curto-circuito, coloca em contato esses seres que estavam lá, funcionando dentro da lógica de ecossistema deles, e agora essa grande catástrofe, né, de essa colocação em relações em escala global, repentina, de seres que estavam ali muito bem, tendo a sua vidinha localmente, circunscritos às suas espécies companheiras, para usar o termo até que a Natsing vai usar. Então, assim, o Bruno Latour é um dos principais autores que falaram do problema dessa divisão natureza e cultura, mas também outros pensadores, né? Tem uma filósofa muito interessante, que eu acho que até Yasmin vai falar dela, que é a ecofeminista, Val Plumwood, que também fala dos problemas dos dualismos, mas aqui a gente vai com o Latour só porque é um pouco mais simples o esquema que eu quero apresentar, para a gente não perder muito tempo nisso, né? Então, o que acontece é que o que parece ruir agora com o antropoceno, de uma vez por todas, é o que o Latour chamava, né, de constituição moderna, uma espécie de pacto não escrito que dividia o mundo em dois domínios, né, o domínio da natureza, dos não humanos, ou, né, das coisas naturais, e o domínio da humanidade. Né? O que é que separava esses dois domínios? A ciência. Né? O cientista era aquele que teria autoridade para dizer, vai para lá, isso aqui é representação, não? Eu vou falar a verdade sobre o mundo, e a verdade sobre o mundo é essa aqui. Né? Então, sei lá, se um indígena chegasse, né, olhasse para a floresta, da fertilidade, que é preciso ser nutrido, o cientista vai lá e fala para ele, muito lindo, muito bonito, parabéns, mas isso não é verdade, porque a verdade é que essa floresta não passa de matéria,
né? Não passa de uma coleção de plantas aqui que não tem intencionalidade. Não adianta você rezar para ela que nada vai acontecer, não adianta você ter cuidado com ela, que ela está simplesmente aí, né? Então, essa divisão de quem pode e quem não pode falar a verdade sobre o mundo, nasce ali com a ciência moderna, né? Então, a organização é um pouco mais ou menos, eu fiz de uma forma bastante esquemática, né? Mas é isso, a natureza seria, então, o âmbito dos fatos, né? O âmbito das coisas mudas e inertes, mas que com a intervenção do cientista eles falam a verdade sobre o mundo, né? A natureza seria, então, o âmbito desse mundo objetivo e, ao mesmo tempo, um pano de fundo inerte. Do lado da humanidade, aí fica toda a bagunça, a divergência, as opiniões, os humanos até acham lindo, né, que eles têm muitas crenças, muitas culturas, mas eles conseguem valorizar essa diversidade de culturas e de crenças na medida que eles têm certeza de que, pelo menos, só existe uma natureza, a natureza desvendada pela ciência. Então, de um lado está o mundo subjetivo, da falação das ficções, do outro, o mundo objetivo. De um lado, os únicos agentes históricos, né, só os humanos agem, não existe espírito, não existe a montanha se vingando, né, nada disso. Só existe homens, agentes históricos, e a natureza pensada como esse plano de fundo inerte. Né. E o diagnóstico do Latour vai muito na linha do que a própria Silvia Federici fala, sobretudo a respeito da questão do corpo, né, o que acontece com o corpo, né, no despertar do capitalismo. Justamente, né, é um diagnóstico muito parecido, só que por meios diferentes, que a Federici e o Latour vão fazendo. Então, a Federici diz, entre a página 246 e 253, né, que, em meio a um vasto processo de engenharia social, né, que era ali do nascimento do capitalismo e a reorganização das forças produtivas para, digamos, recebê-lo, né, uma nova concepção e uma nova política sobre o corpo começaram a tomar forma. A novidade, então, foi o ataque ao corpo como fonte de todos os males, né? Então, uma coisa que eu não disse, né, que acho que é importante, é que toda essa organização natureza-cultura, ela é muito devedora de outra posição, que é sujeito-objeto, que, por sua vez, tem ali uma força, um fundamento muito grande na teoria cartesiana, né, que divide, de um lado, né, a substância, a substância unida entre resistência e res cogitans, né, eu esqueci qual é a palavra que eu queria, a união entre essas duas substâncias, né, o humano como a união de um corpo inerte e uma substância pensante, e tudo que não é humano colocado do outro lado como mera coisalidade, mera fisicalidade, manipulável, violável, né, ao extremo, né, no sentido, Descartes dizia, os animais não sentem dor, os animais não têm intencionalidade, pode ir lá, pode chutar a cadela, faz o que você quiser, né. Então, a Federici está um pouco se localizando nessa mesma época aqui do nascimento da Constituição moderna, sobretudo a partir do Descartes, né, e do Hobbes. Então, o corpo, ao mesmo tempo que o corpo aparecia como o principal protagonista da cena filosófica e política, todo mundo tentando investigar como é que o corpo funcionava, aquela máquina, né, um aspecto surpreendente dessas investigações foi a concepção degradada, né, que se formara dele. Ao mesmo tempo que ele é o principal protagonista, ele é o mais desprezado dessa história, né? O corpo, então, ele é concebido como matéria bruta, completamente divorciada de qualquer qualidade racional. Não sabe, não deseja, não sente, né? É muito curioso que no livro Diante de Gaia, o Latour tem uma formulação muito parecida com essa, né? Ele fala assim, sobre a noção de matéria, justamente a noção que res extensa, né, coisa como mera extensão, que informa essa noção de corpo. Ele vai dizer, né, estranha a posição desse objeto, da matéria, concebida como a única realidade e como alvo do mais profundo desprezo. É bem parecido. Então, a questão aqui do corpo e a associação do corpo à matéria, ela é chave para entender justamente não só a caça às bruxas, mas a exploração da natureza, que foi concomitante, né, e tão importante para o projeto capitalista moderno. Mais uma passagem, então, da Federici, né, em que ela diz que a concepção de que o corpo era algo mecânico, vazio de qualquer teleologia intrínseca, pretendia fazer inteligível a possibilidade de subordiná-lo a um processo de trabalho que dependia cada vez mais de formas de comportamento uniformes e previsíveis. Assim como a natureza, reduzida à grande máquina, pode ser conquistada e, segundo Bacon, penetrada em todos os seus segredos, da mesma maneira o corpo, esvaziado de suas forças ocultas, pode ser capturado em um sistema de sujeição.
em que seu comportamento pode ser calculado, organizado, pensado tecnicamente e investido de relações de poder. Então, tem essa dimensão aí do corpo. Para tornar o corpo um recurso, tornar o corpo algo explorável, é preciso extirpar, né, como os colonizadores, né, da América, os invasores da América diziam, extirpar todas as idolatrias. Vamos livrar, né, o animismo, as agências outras do mundo, e transformar o corpo numa mera máquina, que aí sim a gente se autoriza a explorá-lo e, enfim, esvaziá-lo e fazer o que a gente quiser deles. Mas o que aconteceu recentemente, né, enfim, as feministas denunciaram isso com muita veemência, né? Outros povos colonizados, os indígenas, né, os africanos trazidos como escravos, isso foi denunciado há muito tempo. Mas, recentemente, outra ordem de corpos começaram também a mostrar que eles não se submetem àquela divisão natureza e cultura e que eles não são mera res extensa, não são meras coisas que podem ser exploradas, né? A gente pode pensar que tem vários exemplos, eu trouxe só a questão do aquecimento global, né? Justamente que é como se fossem os objetos contra-atacam, né? A matéria contra-ataca. Estamos vendo que não só eles não podem ser meramente considerados coisas que estão simplesmente aí, esses não humanos, né, que começaram a aparecer no nosso cenário, como eles têm nos obrigado a fazer coisas, né, estão redefinindo a nossa maneira de ser humanos. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está agora, em vez de estar numa sala de aula, está reunido por Meet, Google Meet, para dar aula, e que a gente passa o dia inteiro conectado, e que agora eu tive que começar a usar óculos, por de tanto ficar com a cara na tela, como é que eu posso não admitir que eu estou sendo agida, né, e que toda a nossa relação social está sendo modificada, profundamente transformada por esse não humano, né, que a gente chama de vírus. Todas as nossas relações sociais, todas as nossas relações de produção estão sendo atravessadas e transformadas. Né? Toda a nossa forma de ser humano, de exercer a nossa sociabilidade, está sendo transformada por esses seres, né, no caso aqui o vírus, especificamente, mas podemos falar de outros, com os quais a gente já aprendeu, a gente não vai mais domá-lo, no sentido, né, de neutralizá-lo e fazer ele voltar a ser meramente uma coisa inerte. A gente aprendeu e está aprendendo a duras penas que a gente precisa fazer diplomacia, a gente precisa negociar com esses não-humanos que começaram a aparecer, né, na nossa vida. Se intrometeram na nossa história. Né? A Isabelle Stengers fala da intrusão de Gaia. Todos esses híbridos de natureza e cultura, esses seres que não são mais classificáveis de acordo como naturais ou como culturais, que começaram a exigir a entrada deles na nossa sociedade e a gente se virando aqui para dar um jeito de acolhê-los. Né? O aquecimento global é a mesma coisa, quando a gente pensa nas discussões sobre o Acordo de Paris, todos os debates, né? E que, enfim, a gente vai precisar modificar profundamente o nosso modo de vida, parar de usar carro, né? Enfim, parar de comer carne, assim, várias demandas. Para poder, né, coexistir com esse novo ser, a gente, então, entende que, de uma vez por todas, né, aquela divisão da natureza, aquela divisão moderna, a Constituição moderna, ela ruiu, ela não funciona mais. Né? Então, o Latour vai dizer que a Constituição moderna desabou sob seu próprio peso. São tantos os objetos naturais e culturais, né, que não tem como mais a gente manter aquela ideia de que só os humanos agem no mundo e que a natureza está aí para ser simplesmente um mero recurso, alguma coisa para a gente usar a nosso bel prazer. Tá? E aí, isso tem feito muitos autores, né, enfim, passei sem querer, muitos autores contarem as histórias do mundo, contarem a nossa história, incluindo esses protagonistas não humanos. Né? E um pouco do que eu queria contar para vocês, para encerrar essa primeira parte, né, do exercício, então, de pensar a agência dos não-humanos na nossa história, seria seguir a Tsing nesse texto que também é muito legal, que vale a pena vocês lerem, se vocês tiverem oportunidade, que é o Margens Indomáveis. Depois eu vou até mandar esse PowerPoint, porque eu botei todas as referências aqui para quem tiver interesse depois de buscar. Né? Que a Tsing, ela é uma antropóloga, e o objeto de estudo dela é o cogumelo. Ela tem um livro muito maravilhoso chamado Cogumelos do Fim do Mundo, em que ela vai seguindo a trajetória, as redes de sociabilidade humana e não humana que esse cogumelo mobiliza, e a partir daí ela vai contando a história do capitalismo, da precarização do mundo, né, das vidas que estão nas ruínas, que estão nas margens do capitalismo. Então, é um exercício muito maravilhoso acompanhar a escrita da Tsing e as histórias que ela conta. Né? Então,
o que ela diz, por exemplo, nesse artigo que ela vai fazer, é tentar contar a história do mundo em uma única frase, ou pelo menos em um artigo curto. Ela diz, vamos sair de uma experiência de companheirismo em biologia, pensar os fungos como espécies companheiras, né, que estão sempre acoplados a algum tipo de planta em relações de simbiose, e a partir desse fungo, falar da história da domesticação, né, a história da domesticação, desculpa, da conquista europeia, das plantations, né, e dos potenciais também da política e do biologicamente diverso, né, que estão ali nas margens do capitalismo global. Tá? Então, assim, vou falar muito rapidinho, né, das conclusões a que a Tsing chega. Ela tem toda uma primeira parte do artigo linda, falando um pouco, descrevendo, né, esse objeto de estudo dela, os cogumelos, as relações que eles entretêm, como é que ele se comporta, o que ele gosta, onde é que ele vive, né? E ela vai começar a falar um pouco depois, na sequência, da história do mundo a partir desses não-humanos, os fungos e os cereais. Né? Então, a primeira coisa que ela vai dizer é que, ao contrário do que a gente pensa, não foram os humanos que domesticaram os cereais, foram os cereais que domesticaram os humanos. Então, o primeiro ponto dela essa é a história de amor mais mal contada da história da civilização, que ela fala. Né? Porque a gente ouve a história de que os cereais, né, foi importante, a gente passou, deixou de, né, a gente abandonou o modo de vida de caça e coleta e se estabilizou em civilizações e sociedades agrícolas, porque isso era mais conveniente. Assim que vai dizer, essa é uma mentira. Em muitos lugares, até muito pouco tempo, era muito mais conveniente, sempre foi mais conveniente você fazer o forageio, né, que é a busca por alimentos já disponíveis, do que efetivamente ter toda a organização para o cultivo. Né? Então, assim, apesar da ideia que a gente tem de uma evolução natural, de que os homens naturalmente começaram a se estabelecer em sociedades porque era mais fácil, ainda que vários fatores tenham contribuído para isso, desde religião até escassez, mas ela vai dizer, o que manteve e estendeu a prática do cultivo de grãos foi a aparição das hierarquias sociais e do Estado. Então, ela vai dizer, em comparação a outras formas de subsistência, a agricultura intensiva de cereais é especialmente boa em apoiar as elites. Os estados conseguem institucionalizar o confisco de uma porcentagem da colheita. Né? Por toda a Eurásia, ela diz, né, a ascensão dos estados, isso 10 mil anos atrás, a ascensão dos estados e suas civilizações especializadas foi associada à disseminação da agricultura intensiva de cereais. Não, né, a gente tem essa ideia de um Estado simplesmente surgindo todo poderoso. Olha quem está por trás, né, do surgimento do Estado. Né? Algumas vezes, até outras formas de subsistência foram criminalizadas para garantir a onipresença do cultivo. Né? Então, essa transformação biológica das pessoas e das plantas, porque, né, foi uma transformação biológica mútua, pessoas se adaptando a comer mais cereais e seus corpos sendo modificados por esses cereais, e, ao mesmo tempo, cereais sendo selecionados, né, por essa domesticação também humana, ela foi muito propiciada porque os estados estabeleciam, né, fomentavam o estabelecimento de fazendas sedentárias, né, eles garantiam as formas de propriedade privada e herança, né, que ajudaram a dividir a base, né, ditaram as regras da base familiar. Né, o patriarca representava o Estado dentro da unidade de trabalho doméstica. Né, foi dentro dessa configuração política que mulheres e grãos foram confinados e manejados para maximizar a fertilidade. Em que sentido? Quando você começa a selecionar grãos, essas civilizações começaram a selecionar grãos ricos em carboidratos. Uma dieta rica em carboidrato aumenta a fertilidade. Quando começa a se desenvolver um fetiche da fertilidade, isso começa a limitar a mobilidade das mulheres. Né? Então, ainda que a Tsing até vai dizer, né, ainda que várias possibilidades matriarcais, né, interessantes políticas tenham se desdobrado disso aí, na verdade, o caso de amor entre humanos e cereais suscitou o controle masculino da reprodução familiar. E aí, quanto mais os humanos se tornaram numerosos, né, porque, enfim, eles começaram a se estabelecer com sociedades, né, estáveis e sedentárias, menor a diversidade de plantas cultivadas, começou-se a focar cada vez mais nos mesmos tipos de grãos, né, de cereais, e também menor a diversidade de arranjos familiares. Olha o que a Tsing está fazendo, né? Então ela está pensando, comparando a história humana e pensando ela completamente entrelaçada à história social e à história, digamos, biológica. Né?
E ela vai dizer que também, isso é importante a gente pensar, que o confinamento das mulheres, né, acaba oferecendo a base de um belo sonho de ordem e de plenitude. Né? Todas essas imagens vão contribuindo e alimentando essas ideias reciprocamente. O segundo ponto da Tsing, que é interessante, que ela volta a falar do fungo, né, que é a grande paixão dela, é que os fungos são os inimigos da monocultura. Né? Se desde o momento da estabilização do estabelecimento da agricultura, né, a pressão por padronização foi crescendo, né, é como se nas plantations, na América, elas tivessem atingido, né, seu primeiro auge, né, a gente depois ia ver a monocultura do agronegócio que existe hoje. Né? Mas a monocultura, então, ela foi atualizando os desejos, né, esses anseios por padronização, com o objetivo de ganho de escala da produção. Só que isso sempre oferece banquetes para os fungos, né, que são companheiros das plantas, né? E é curioso que quem fica depois com a reputação de inimigo da civilização e do progresso é o fungo, e não a monocultura, né, que foi o que propiciou o aparecimento do fungo. Mas isso eu vou falar, se vocês tiverem interesse, a gente fala mais para frente, né? Eu acho que o mais interessante é pensar isso aqui que ela diz, né? Que a monocultura foi o motor da expansão europeia. As plantations, elas não só produziram a riqueza que alimentava a colônia, mas elas também forneceram o modus operandi que permitiu os europeus dominarem o mundo. O ponto da Tsing, quando ela fala sobre esse termo do plantationoceno, é de que o ganho de escala capitalista, ele foi inspirado no ganho de escala produzido nas plantations. Né? A Tsing vai falar no processo de alienação, que tira os seres das suas paisagens multiespécies, né, dos seus ecossistemas naturais de convivência, e os escraviza, né, numa única possibilidade possível de relação. Sejam esses seres plantas, micróbios, humanos, né, animais. Né? Então, é um pouco você só consegue o ganho de escala do capitalismo e da plantation com base em alienação, né, das pessoas e dos outros que humanos, né, em relações muito diferentes daquelas relações nas quais eles existiam e conseguiam viver. Foram as plantations, então, que possibilitaram as frotas marinhas, as frotas marítimas, a ciência, a industrialização, aprofundaram a domesticação e intensificaram as dependências das plantas por meio de forçar a fertilidade. As plantas não podiam mais, então, se reproduzir, né, nas relações que elas tinham naturalmente. Elas começaram a ser forçadas a se reproduzir. Então, ainda que já tenha havido uma mudança de cenário, quando você sai de uma sociedade de caça-coleta e vai para uma sociedade baseada em agricultura, né, você troca, ela diz assim, um romance em que você troca a paisagem multiespécie pelo amor de 2 ou 3 grãos, ainda assim era um romance, ela diria, né, que juntava gente, plantas e lugares, as coisas ainda funcionavam, respeitando o tempo, né, respeitando a própria lógica de funcionamento das coisas. O que acontece com o plantation é que se estabelece a ideia de um cultivo pela coerção. Né? As plantas são exóticas, elas não pertencem àqueles lugares onde elas são cultivadas, e o trabalho também, as pessoas trazidas para trabalhar também são exóticas àquela terra. Né? O trabalho é forçado por escravidão, contratos e conquista. E os lucros, então, acabam vindo desse ordenamento e controle extremos. É só com tanta alienação e muito controle, muita violência, que você consegue extrair tanto lucro de corpos humanos e não humanos. E aí ela vai dizer que esse arranjo teve de ser naturalizado até que a gente aprendesse a levar em conta a alienação das pessoas em relação às suas lavouras. A gente precisou naturalizar que isso é o normal. Né? Pessoas trabalhando para a monocultura de exportação, pessoas que não são os proprietários da terra, ali em condições escravas ou análogas à escravidão. A gente teve que naturalizar isso. Né? E ela conta também no texto o caso da cana-de-açúcar, né, que ao forjar um novo antagonismo, ela diz, com as plantas das monoculturas, os seres humanos modificaram também a natureza de ser humanos. Né? Esse senso de autonomia com relação às outras espécies, né, forneceu a imagem para se sentir e para se autorizar a explorar dentro da nossa própria espécie. A ideia de uma dominação de outras espécies produziu, como correlato, uma subespécie humana, né, no caso, tratados como escravos. Então, ela está querendo dizer que uma imagem espelha e acaba fundamentando ou
justificando a outra. Né? Isso aqui eu não vou entrar na parte dos fundos, não, que é muita coisa. Estou com medo de não dar tempo. E o papel das mulheres também, né, nessas sociedades coloniais, né, como agente da higiene racial. Né? No mesmo momento que as monoculturas nos dividiram em raças, mudando o que é ser da espécie humana, começou então a se estabelecer uma divisão na própria função social das mulheres, né, em que as brancas começaram a ser colocadas dentro de casa para manter as fronteiras, né, contra o fora sujo, um fora negro, um fora desordenado, né, as fronteiras das casas, das famílias, das espécies e da raça branca, né, mantendo as suas casas livres de mofo, mosquitos e miscigenação, as mulheres brancas nos trópicos se tornaram modelos da alienação de espécies e subespécies. Começamos a ter nojo começamos a ter nojo de insetos, começamos a ter nojo, né, de plantas, né, a casa sendo um espaço fetichizado de pureza. Né? E é claro a divisão entre as mulheres brancas como os anjos do lar e as negras como agentes de infecções. Né? Todas elas, claro, submetidas a outras ordens de reprodução. A branca tendo que reproduzir, né? A eugenia, né, reproduzia os brancos que manteriam ali o domínio, né, na região da plantation, e as negras são obrigadas a se reproduzir para servir de mão de obra. Né? Enfim, então é sempre uma forma, que você vai dizer, né, esse fetiche também da dona de casa foi retomado nos Estados Unidos de meados do século XX, né? Ela vai dizer isso, nossa forma de ser uma espécie é constantemente realinhada para barrar os outros na porta de casa, para estabelecer uma diferença, né, primordial, abissal, entre nós, né, e o que nós entendemos como humanos, no caso sempre cada vez mais reduzido, né, humanos são só os brancos, humanos são só os cis, humanos são só, né, e os outros, que vão ser colocados ali para o outro lado, né, sujeitos a toda sorte de exploração. Isso aqui eu acho que eu não vou falar. Então, a primeira parte foi coberta. Né? Falar um pouco, então, da questão da passagem de um olhar só sobre a exploração da natureza, mas de pensar, então, como é que essa agência participa ativamente da nossa história, ela não é só meramente passiva, ainda que ela tenha, né, ainda que os humanos tenham travado uma guerra desleal com essa natureza. Até aqui tá indo, gente? Ou tá muito rápido, muita viagem? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Maravilhoso. Então, simbora. Segunda parte, então, né? A Federici, então, como a gente viu, ela falava, então, da caça às bruxas como um ataque contra a resistência anticapitalista e também como um instrumento da construção de uma nova ordem patriarcal. Né? Ainda que ela faça isso mobilizando muito uma linguagem ainda centrada, né, antropocêntrica, digamos assim, né? Muito centrada no humano, né, e considerando a natureza como recurso. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa ambiguidade da bruxa na obra da Federici que eu senti ao ler. Assim. Então, mas a Federici faz o tempo todo essa passagem, né, essa comparação da colonização da terra com a colonização dos corpos, né, sejam eles proletários e femininos. A Terra está sempre fornecendo uma imagem para dar a dimensão, né, para comparar, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com os corpos. Né. Só que é isso, a sensação que dá muitas vezes é que existe uma prioridade, né, na denúncia sobre os corpos femininos em relação à Terra. Então, tem uma coisa, o tempo todo que ela fala assim, não lembro agora qual é a passagem, mas a dominação da natureza, na verdade, era uma tentativa de dominar a natureza humana. Né? Então, assim, o humano é sempre a principal preocupação. E ela não está errada, porque realmente é um horror, e a gente tem que denunciar isso tudo. Mas o que está acontecendo agora é que o problema está mais embaixo, o buraco está mais embaixo, justamente porque a Terra começou a entrar na conversa também. A Terra, até então, ela estava só assistindo a gente se degladiar e, né, essas violências acontecerem, mas a Terra estava lá, estável. E, inclusive, isso dava uma certa tranquilidade, uma certa ideia de horizonte, de que, no futuro, as coisas poderiam se resolver. Né? A gente tinha espaço na Terra que estava aí, né? E a gente tinha tempo. As coisas um dia poderiam se resolver. E o que aconteceu com o Antropoceno, essa é uma outra forma de a gente pensar, essa nova época geológica,
É como se ela significasse uma supressão, uma compressão no espaço e no tempo. A gente não tem mais a Terra, terra suficiente para os nossos planos de desenvolvimento. A gente precisaria de 4 planetas, a gente só tem um, né? E a gente não tem mais tempo, a gente precisa agir agora, né? Inclusive, 2020 era o ano da virada, né? Não sei se vocês sabem, né? Todos os relatórios científicos que falam de mudança climática, os 196 projeções, cenários do IPCC, todos eles falavam, para a gente ter alguma chance, em 2020 a gente tinha que estar reduzindo as emissões. E, no entanto, não estamos, né? Até que reduziu um pouquinho com a pandemia, a gente reduziu por conta da diminuição da atividade industrial, mas não algo significativo para o que precisava ser feito para a gente já começar a empreender a virada necessária para a gente manter essa diplomacia com a Terra, para que a Terra não se torne um lugar inóspito para nós e para os outros seres. Então, a importância, eu acho que a questão que a Silvia Federici, quando está falando ali ainda sobre essa colonização dos corpos e tal, a Federici estava falando ainda muito da reprodução, pensando na lógica de um sistema de produção. Né? Sistema de produção no sentido de que a gente pensa, né, os seres já estabelecidos, né, digamos, os recursos naturais já estabelecidos, né, e a partir daí como a gente vai utilizá-los, né, para gerar riquezas, transformá-los na indústria. Né? Então, dos sistemas já constituídos, dos seres já constituídos, em diante. E o que a gente está sendo obrigado agora a prestar atenção só no que o Latour chama de sistemas de geração ou de engendramento. A gente traduziu aqui como geração, mas pode ser engendramento também, que não basta mais olhar para as coisas já dadas, para como a atmosfera está hoje, para como as águas estão hoje, para como as montanhas estão hoje. A gente agora é obrigado a entender quais foram as dinâmicas que permitiram a formação dessa atmosfera, dessa montanha, desses rios, para garantir que eles não vão ser completamente desarranjados. Esse é o buraco em que a gente está. Já estava difícil antes. Né? Então, a explicação que o Latour dá para o sistema de geração é a seguinte, né? Ele não se interessa, o sistema de geração, né? As pessoas que estão pensando no sistema de geração, não se trata mais de pensar em como produzir bens para os humanos a partir de recursos, mas em como gerar os terrestres. Quais são os processos que engendram os terrestres. Todos os terrestres, e não apenas os humanos. Tá? A preocupação, por exemplo, da sustentabilidade, ela é muito restrita nesse sentido. Ela está muito centrada no que é bom para o humano, no que vai permitir o recurso do humano. A gente não tem mais como se preocupar só com o humano. A gente tem que garantir a subsistência, a existência, a permanência dos outros terrestres com quem a gente existe. Né? Porque a gente não pode, por exemplo, se dar ao luxo de fazer o que a gente já tem feito, de explorar completamente, destruir toda a biodiversidade da Terra, e já entrar na 6ª extinção em massa, que é isso que os cientistas dizem que a gente está vivendo hoje, e achar que a gente vai continuar sendo humano igual, sem os outros mamíferos, sem os outros animais, sem os insetos que polinizam a nossa comida, enfim. A gente não tem ideia da catástrofe se esses outros terrestres desaparecerem. Então, é outro tipo de comunalidade que está sendo proposta com os seres da Terra. Não mais, então, entre humanos, já era difícil, pensar uma comunalidade entre humanos, agora a gente vai ter que pensar em como cultivar vínculos com os terrestres. Aí o Latour vai dizer que nós somos terrestres em meio a outros terrestres é muito diferente de dizer que nós somos os humanos na natureza. Agora, eu adoro essa frase aqui, que foi, enfim, aparecendo de vários cartazes nas manifestações do clima e nas manifestações na ZAD, lá na França, que diz isso, Nós não estamos aqui lutando pela natureza, nós somos a natureza que se defende. A guerra agora é conosco, porque sem esses seres a gente não vai mais existir. Então, essa dimensão, inclusive o que o Latour tem feito nos últimos trabalhos dele, sobretudo nesse último livro, Onde Aterrar, colocar a questão ambiental tão no centro, ele chega a dizer, todos os movimentos políticos atuais, todos, da direita e da esquerda, estão expressando esse temor pela pane no sistema de geração. A gente está vivendo uma pane no sistema de geração, mesmo quem nega, os negacionistas e tal, eles pressentem, e a tese do Latour é que porque as pessoas sabem, ainda que elas neguem, é porque tem tanto investimento, recrudescimento de neoliberalismo, tanta produção de desigualdade, porque a decisão dessas pessoas, dessas elites, que ele vai dizer, foi, em vez de olhar o que está acontecendo e tentar repensar os seus meios de vida para acomodar a Terra, eles resolveram que não vão mais se importar, e vão deixar, vão avançar com seus projetos destrutivos,
que aí eles vão garantir para eles mais uns 30, 40 anos aí de existência, e a gente que se vire com uma terra degradada. Essa é a grande tese do Latour no Onde Aterrar. Então, acho que eu vou passar isso aqui para a gente não perder muito tempo nessa questão. Se a gente quiser, depois volta a isso na discussão sei lá, na hora do debate. Mas o ponto principal aqui é pensar que a gente está vivendo agora é uma necessidade de estender a biopolítica a todos os seres, na verdade. A questão agora vai além da procriação padrão. Isso aqui é uma entrevista em que o Latour fala um pouco sobre isso, porque ele vai dizer que a obsessão da extrema-direita hoje, com migrações, com nacionalismos, o desejo de ter uma terra que é só sua, identitarismo, mesmo negacionismo climático, o antifeminismo, tudo isso o Latour lê como sintoma de grupos dizendo: não sabemos como continuar a reproduzir, queremos garantir o meu primeiro. Não sabemos o que é mais ser humanos nessa terra, então a gente vai criar soluções estapafúrdias, levantar muros contra os imigrantes, prometer continuar petróleo para todo mundo, Make America Great Again, como um sintoma de que está todo mundo louco e desesperado, porque não tem mais esse horizonte de desenvolvimento estável pela frente. É uma tese que eu acho super interessante. E ele fala mesmo de esquerda, Ele fala assim, pensem no caso dos Extinction Rebellion, esse movimento da Inglaterra. São os rebeldes contra a extinção. Como dizer de forma mais direta que nós nos recusamos a desaparecer? Então, essa questão, mesmo que ela não seja enunciada, a questão do sistema de geração, ou essa questão expandida da reprodução, ela está na ordem do dia de todos os debates, de todos os movimentos políticos atuais, de direita e de esquerda, diz o Latour. Óbvio que alguns querendo garantir só para si, e outros querendo garantir para, enfim, uma comunalidade um pouco maior. Com um sentido muito parecido, o Dipesh Chakrabarty, um historiador indiano, ele vai falar justamente dessa necessidade de passagem no antropoceno do conceito de sustentabilidade para o de habitabilidade. A preocupação central, então, não pode mais ser simplesmente humanos, mas a vida complexa que torna a nossa própria existência possível. Então, o problema a questão é complicada porque não é que a gente não se veja mais às voltas com problemas de biopolítica. A questão é que agora a gente tem outros problemas para além da biopolítica, para conciliar com a biopolítica. A coisa ficou só mais difícil. E essa noção também dessa reprodução, ou desse sistema de geração expandido, também está no cerne do que a Donna Haraway vai chamar ali de Cthulhuceno, enfim, palavra dificílimo, de propósito difícil de pronunciar, mas esse bordão dela, que varia, mas é making kin, not babies, making kin, not children, ou making kin beyond babies, Então, como é que a gente faz parentesco com a Terra e não necessariamente se reproduz enquanto humanos sobre a Terra, Então, eu gosto mais dessa formulação que do Making Kin Beyond Babies, que é de um vídeo super legal que comenta, o trabalho da Donna Haraway, que justamente o ponto dela não é ser contra a reprodução humana, enfim, como se ela fosse uma fascista, malthusiana, não se trata disso, mas ela fala de que agora a gente tem que repensar os nossos desejos de reprodução humana à luz dessas restrições novas que aparecem e sermos capazes, então, de fazer parentesco com a Terra. E se alguém tiver interesse, depois eu conto a história dessa figura aqui, da Donna Haraway. Tá? Bom, 2 pontos cobertos, O primeiro, então, da passagem da natureza da exploração como uma agência, e a questão da reprodução estendida para os não humanos, da nossa interdependência, como se a gente tivesse tirado, digamos assim, essa nossa silhueta humana, que definiu o que era ser humano, e agora ela se expandiu. Nossa humanidade não para no nosso corpo, ela depende dos solos, ela depende da atmosfera, ela depende de um ar respirável, portanto, ela depende de uma certa diplomacia com vírus, enfim. E a terceira dimensão, então, é justamente essa questão da bruxa. O que se torna a bruxa nesse cenário do antropoceno. Então, a Ferit, em vários momentos do livro, ela fala, então, sobre essa questão do ataque à magia, o ataque à imaginação. Então, eu vou ler esse trechinho aqui para ser o gancho da nossa discussão. Ela diz o seguinte: o corpo-máquina não poderia ter se convertido em modelo de comportamento social sem a destruição, por parte do Estado, de uma ampla gama de crenças pré-capitalistas, atenção ao crenças, uma ampla gama de crenças pré-capitalistas, práticas e sujeitos sociais, cuja existência contradizia a regulação do comportamento corporal prometido pela filosofia mecanicista.
Então, você tinha que extirpar a idolatria dos corpos, né? Assim é como devemos ler o ataque contra a bruxaria e contra a visão mágica do mundo. O substrato mágico formava parte de uma concepção animista da natureza que não admitia nenhuma separação entre matéria e espírito, e, deste modo, imaginava o cosmos como um organismo vivo, povoado de forças ocultas, onde cada elemento estava em relação favorável com o resto, né? Ou onde era preciso observar, favorecer justamente esse equilíbrio, observando algumas necessidades, né? Bom, enfim. A erradicação dessas práticas era uma condição necessária para a racionalização capitalista do trabalho, dado que a magia aparecia como uma forma ilícita de poder e como um instrumento para obter o desejado sem trabalhar. Quer dizer, aparecia como a prática de uma forma de rechaço ao trabalho. Então, a magia precisou ser extirpada do mundo. E é muito interessante que a Federici faz vários comentários, várias notas sobre a importância da magia. Mas, ao mesmo tempo, o tom que prevalece no livro, não sei se vocês concordam comigo, é um tom de explicações seculares para o poder das bruxas. O tempo todo, então, ainda que ela faça essas concessões, ela está falando assim, por exemplo, eu anotei as páginas, mas eu não vou ler aqui com a gente não, mas na página 304, ela fala assim, as bruxas sofriam acusações grotescas e inacreditáveis, como, sei lá, fazer cair o pinto dos homens, ser capaz de não sei o quê, né? A Federici não acreditava que as bruxas eram capazes disso, né? Que as mulheres que se diziam bruxas eram capazes disso. Ainda que nada justificasse que elas tenham sofrido o que elas sofreram. Né? Mas a questão aqui agora, que eu estou querendo fazer essa provocação aqui com vocês, né, que tem toda uma leitura, né, dos crimes das bruxas como luta de classes, né, os praticantes dos rituais eram sobretudo os pobres. Toda hora ela fala assim, essas bruxas eram acusadas de supostamente. Né? Então tem toda me parece, uma redução dessa polissemia das possibilidades da magia e desse mesmo universo místico em que as bruxas estavam ali inseridas, né, ela meio que reduz isso a uma explicação do realismo social, em vários momentos. Né? E tem uma espécie de uma obsessão por uma história única. Toda vez que ela comenta de alguma ecofeminista, fulana falou que talvez a razão seja isso. Não, mas isso não explica tal coisa, então tem que ser só isso aqui. Né? Então tem todo um vício, né, ali, muito possivelmente talvez seja um cacoete, né, da tradição marxista, de uma obsessão por uma história única. Né? Então, ainda que ela conceda espaço à magia, no fim das contas, as bruxas são essencialmente, no livro da Federici, mulheres destituídas de suas funções sociais. Né? O social, pensado ali enquanto a parteira, a curandeira, não como mágica. Né? E o valor da magia, né, pelo tom geral, ainda que tenha essas concessões, como eu falei, né, é a magia meramente como uma crença. Tá? E isso é uma coisa que, por exemplo, é bastante diferente da maneira como as ecofeministas vão tratar, e as feministas, né, vão tratar a imagem da bruxa. Não só como uma denúncia, ainda que essa denúncia também esteja presente lá, mas como um outro tipo de possibilidade, né, e abertura para um outro tipo de enfrentamento do colonialismo, por onde ele se entranha, né, nas nossas vidas de jeito mais sutil, né, que, seguindo aqui a Stangers, já entrei agora no texto que eu pedi para vocês lerem, desculpa demorar tanto, mas enfim, que é justamente essa oposição entre verdade e crença. O maior colonialismo, segundo esses autores, né, se expressa, o capitalismo não teria podido prosperar se ele não contasse com esse tipo de formulação que separa de um lado a verdade única das coisas, né, e do outro lado coloca as crenças, né, os povos não modernos que só creem, que só têm representações. Né, toda essa exploração depende dessa divisão que coloca a verdade de um lado, né, e a crença, a mentira, o engano, a opinião do outro lado. Então, a Stangers vai dizer, ela começa falando, né, no texto do Reativar o Animismo, que ela pertence a essa tradição do pensamento ocidental, que ela reconhece que produz muitas divisões, né, como essa divisão entre nós, os racionais, os que sabem de verdade, e os outros, os animistas. Né. Mas se ela ainda faz filosofia, e isso que eu acho bonito no trabalho dela, né, a Stangers não gosta de pensar com espantalhos, ela está pensando todas as potências possíveis, né, tem toda uma aposta especulativa ali do poder de fazer pontes, né, de que o pensamento não se torna simplesmente essa máquina de devastação de mundos, essa máquina meramente de epistemicídio. Né. E ela vai dizer, em algum momento do texto, né, a fumaça das bruxas queimadas
ainda paira nas nossas narinas. Né? Ela cita isso a partir da Esther Hawking, né, uma ativista feminista neopagã, né, do movimento Wicca, que ressurgiu na Califórnia nos anos 80. A gente vai falar um pouquinho deles. Então, a Esther Guerra vai dizer, o nosso meio ele é definido pelo orgulho moderno da capacidade de interpretar tanto a bruxaria como a caça às bruxas em termos de construções, de crenças sociais, de linguísticas, culturais e políticas. Né? O que esse orgulho deixa passar despercebido, no entanto, é que, ao fazer isso, somos herdeiros de uma operação de erradicação cultural e social, né? Precursora do que foi cometido em nome da civilização e da razão. Nesse sentido, o orgulho que sentimos de nosso poder crítico de saber mais do que as caçadoras, do que as bruxas e os caçadores de bruxas, nos torna herdeiros da caça às bruxas. Então, mais que isso, né? Nós nos colocamos ainda no mesmo lado daqueles que colonizam corpos e realidades e mundos, quando a gente acha que a gente está do lado certo da história. E não é à toa que é tão difícil para tantos de nós reconhecermos o que está acontecendo com a Terra, porque como assim uma Terra animada? A Terra não passava de matéria inerte? A Terra era só matéria inerte? Como é que a gente vai ser capaz de reconhecer que a Terra age, que a Terra se comove? Né? Tem toda uma proposta, que é uma aposta da Stangers, né, de que reativar o animismo, ou seja, reconhecer o mundo não apenas constituído de matéria inerte, mas constituído de muitas potências de pensar, agir e sentir, que isso pode transformar a nossa maneira mesmo de estar no mundo. Então, essa imagem das bruxas do fim do mundo, né, ela foi, sobretudo, reatualizada, como eu falei, pelas ativistas feministas da Califórnia nos anos 80, né, o movimento Wicca, que tinha nascido na Inglaterra no início do século, reaparece, então, sobretudo na gestão Reagan, lá nos Estados Unidos, né, as feministas resistiam e protestaram contra o medo da catástrofe nuclear e da catástrofe ecológica, né. Tinha, então, toda a Esther Hall, que era uma protagonista nessa história, né, uma das líderes políticas e espirituais desse movimento, né, e as Wiccas, então, elas reivindicavam a herança das bruxas, né, que ousaram resistir à subjugação imposta pelo capitalismo, né, embrionário, mas por meio da aliança justamente com seres e forças extra-humanos, os animais, as plantas, as deusas e até certos objetos. Né? Então, seja nos rituais oferecidos a Deus à Terra, nas danças circulares, nos cantos, nos poemas, nos atos diante do Pentágono, né? E das centrais nucleares, as ecofeministas neopagãs experimentavam juntas ali, daquele encontro, modos de produzir alegria e de fazer política, como uma espécie de antídoto ao desespero paralisante que ameaçava engolfá-las. Né? Então, o que as ecofeministas fazem, nesse sentido, ao reatualizar a imagem da bruxa, e aqui eu já estou trazendo um pouco do prefácio da Emily Ash, que eu não tive tempo também de achar para vocês em português, diferentemente do que faziam, por exemplo, as teóricas, as feministas marxistas, né, que negavam essa associação entre mulheres e natureza, justamente porque as mulheres tinham sido historicamente associadas à natureza por serem sexo frágil, algo explorável. Né? As ecofeministas vão produzir uma articulação positiva entre mulheres e natureza, não como essencialismo, mas justamente para mostrar que a desvalorização, tanto das mulheres quanto da natureza, decorre desse dualismo natureza-cultura. Né? O problema, então, não é associar a mulher à natureza, é o papel subalterno, né, explorável, que se deu à natureza e, por conseguinte, às mulheres. Né? Então, é muito curioso que quando a Federite fala lá no texto de que as mulheres foram tratadas como matéria, o problema era tratar o corpo feminino como matéria, não o problema, não o conceito mesmo de matéria. E eu estou fazendo isso não é para cancelar a Federite de forma alguma, é só para a gente pensar a partir de todas as questões que estão sendo colocadas, né, que podem ser extraídas ali do livro. As ecofeministas, então, elas vão pensar a natureza como um agente, justamente sensível e poderoso, né, com o qual a gente pode se agenciar politicamente, né, ou cosmopoliticamente, para usar um conceito da Stangers que não vai dar tempo de falar, produzindo interseções entre dimensões e elementos heterogêneos. Isso pode trazer, né, abrir potências inesperadas de pensar, agir e sentir, né, e que vão, de alguma forma, criar uma potência para a gente não lidar com colapso ecológico ou resvalando no cinismo, não tem nada que a gente possa fazer, né? No cinismo tipo, dane-se, né? É isso mesmo, né? Ou no derrotismo,
seria, não tem nada que a gente possa fazer. Tá? Ou mesmo no otimismo bobo, ingênuo, né, a tecnologia vai nos salvar. E aí a pergunta que o David Abram, né, faz, que a Stanger cita nesse texto, é muito importante, né? Como pode uma cultura tão educada como a nossa ser tão imprudente em suas relações com o caráter animado da Terra? Como pode a gente ter ignorado que essa Terra era animada? Então, já é meu penúltimo slide, gente. A importância, então, dessa figura da bruxa atualizada nessas discussões sobre o fim do mundo, sobre o antropoceno, é a de reconhecer na natureza ou na Terra uma força viva com a qual a gente precisa se conectar, né, e trazer para o âmbito da política a dimensão do corpo, a dimensão das emoções, né, aquilo que tinha sido considerado como algo inferior, algo que não faz sentido, né, algo que não tem potência nenhuma, é só a razão que importa. Não. A maneira como a gente sente e a experiência que se faz ali coletivamente, nas danças, nos rituais, isso produz uma potência política, né, de enfrentamento, de modificação mesmo da realidade. Então, a própria Stanger, quando ela vai falar do conceito de Gaia, que é um conceito muito importante, né, para essas discussões sobre o antropoceno, ela vai ter uma leitura super ecofeminista, né, ou bruxa, dessa noção de Gaia, que ela vai dizer, quando a gente chama de Gaia e não de antropoceno, a gente está dando a gente está exercendo, praticando a arte de dar voz a poderes humanos e não humanos que precisam ser considerados para não se tornarem destrutivos. Gaia não é simplesmente um gerenciamento ambiental. Gaia é que a gente preste atenção nesses outros seres que estão aparecendo no nosso mundo para que a gente possa aprender, né? Ela tem toda essa noção de experimentação nessa guerra, que é muito forte, experimentar maneiras de cuidar dessas preocupações que nos reúnem em torno de um problema. Como é que a gente, então, pode, juntos, pensar a questão da mudança climática, a questão da pandemia, sem simplesmente delegar para os especialistas, né? Será que a gente pode investigar potências outras, né, maneiras outras de encarar essa questão? Se a gente habilitar as emoções, o luto, a dor, né, o sofrimento, mas também a alegria nessas conversas? E aí, isso prepara a gente para entender o conceito de reclaim, que é tão importante nela, essa ideia que foi traduzido como reativar, mas é um conceito super polissêmico, que é difícil de estabilizar uma tradução única, né? Mas ela vai dizer, então, reativar significa recuperar a capacidade de honrar a experiência, de honrar isso que o mundo nos faz fazer. Toda a experiência que nos importa, não como se fosse uma experiência nossa, dos humanos, mas sim como uma experiência que nos anima, que nos faz testemunhar o que não somos nós. O reclaim, então, tem a ver com uma espécie de heteronomia. Nós não somos simplesmente esse humano que tem uma cabeça, e dessa cabeça provém tudo que a gente é. Nós somos devedores de todos os outros seres com quem, né, que nos alimentam, que nos habitam, né, que nos permitem respirar, que nos permitem beber água. Né, nós somos, e todos os outros seres da imaginação também, né, os seres da nossa experiência, as coisas que a gente sentiu, as imagens que a gente viu, as imaginações que a gente teve, tudo isso tem que ser honrado. Tudo isso é real e tudo isso modifica o mundo. Né? E as bruxas, então, elas seriam mestras, digamos, no cultivo dessa atenção imanente. Né? Uma atenção, é uma arte que o nosso apego à verdade, a se perguntar se realmente isso é verdade ou é crença, muitas vezes nos faz desprezar, entendendo-a como superstição. Então, Stanger sempre conta que se você perguntar para uma bruxa se ela realmente acredita na deusa, ela vai te olhar para um sorrisinho de canto de boca e falar, você é daquele, então, que faz uma diferença entre acreditar e, né, verdade e mentira? Não importa, né, a deusa. O que importa é o que a deusa faz para aquele grupo se constituir. Né? E, enfim, a gente chegou aqui no último slide, né, qual a importância, então, dessa figura da bruxa para o feminismo e para o ecofeminismo? Né? Eu vejo que tem duas principais contribuições. Né? Ela permite, então, uma preocupação, ela demonstra uma preocupação com o pensamento que a gente pode falar, a partir dessas feministas, né, como pensamento situado, um pensamento que recusa generalizações e abstrações e que é capaz de admitir quais são os meios com os quais ele pensou. Né? Então, se eu vou pensar, né, sei lá, na mudança climática, eu vou considerar o que as bruxas estão dizendo, eu vou considerar o que minha experiência, sei lá, numa horta urbana vai me dizer, e eu não vou precisar ignorar, né, eu fingir que eu não negar todas essas mediações, todas essas experiências para dizer um discurso objetivo. Não, na verdade, a mudança climática é X, Y, Z. Então, o pensamento situado tem a ver com essa honrar,
né, e valorizar e admitir essas mediações por meio das quais a gente pensa e forma nossas posições, né? Por isso, porque as ideias engendram efeitos práticos, né, e a gente não tem que ser capaz, inclusive, de se responsabilizar, né, pelas imagens que a gente, digamos, ajuda a propagar com as ideias que a gente faz sobre antropoceno, sobre Gaia, né? Situar o pensamento também tem essa dimensão de dar aos seres, junto aos quais pensamos, o poder de transformar conosco a realidade. Então, a gente é capaz de fazer novos agenciamentos com esses que antes seriam tratados como crenças, como meras coisas que estavam simplesmente aí? Será que isso pode informar a nossa maneira de pensar o mundo? O que isso quer dizer de uma prática feminista que recusa as oposições natureza-cultura, fato ou crença, realidade-ficção, sujeito-objeto, na medida que reconhece que essas oposições sustentam presenças e superioridades, né? E a partir daí a gente pode experimentar com esses outros seres, quando eles estão libertos, né, dessa prisão dos dualismos, experimentar, então, de repente, até combater opressões que são, né, que atravessam questões de classe, gênero, raça, etc. E aí, então, para a gente terminar, acho que eu falei para caramba, bom, era mais ou menos o que eu imaginava, 6h20. Eu vou ler essa frasezinha aqui, que não é de ninguém, não, mas é que estava num texto e eu quis trazer para vocês, né, minha. Então, que esse imaginário colonizado pelo progresso, que informa a gente, ele situa no passado arcaico a crença, né, na agência dos não-humanos. Acreditar que os não-humanos estão animados, agem, modificam o mundo, fazem o mundo com a gente, né, isso foi situado no passado arcaico. Então, reativar a arte de conectar elementos heterogêneos, articular dimensões, convocar novos aliados na tarefa de resistir, é a coisa mais importante que a gente tem aqui a fazer, né? Precisamos aprender a resistir à imposição de uma única maneira de existir. Então, será que a gente pode conceber a aliança com os seres da Terra, sejam eles naturais ou sobrenaturais? Essas alianças que foram cultivadas pelas bruxas, mas também pelos ativistas das manifestações pelo clima, pelos indígenas, pelos camponeses e tantos povos tradicionais, a gente pode, então, pensar essa aliança com os seres da Terra como prefigurações possíveis da forma de habitar o mundo presente e por vir, mais do que um passado que teria ficado para trás. Então, um pouco esse é o problema, enfim, que a gente está tendo que, digamos, lidar a partir de agora. Eu ia passar para vocês um filminho, mas é muito curtinho, acho que eu não vou, não. Se vocês quiserem, depois eu boto o link. Era meio isso, gente. Não sei se ficou corrido. Nossa, foi foi um tsunami de coisas incríveis que você trouxe, Aline. Ai, que bom. Eu estou encantada ainda, assim, tipo, é tanta coisa para pensar que eu nem sei por onde começar. Então, eu vou dizer que a palavra está aberta para quem quiser começar, comentar ou perguntar, porque eu ainda estou lá no primeiro slide, enfim, pensando no problema natureza-cultura e como as mulheres, ou como certas mulheres foram postas no campo da natureza, no pior sentido do termo, né? No sentido daquele slide lá da oposição, né, entre natureza e humanidade, né? E como mulheres, negros, indígenas, né, foram quantas formas de vida foram postas no campo da natureza para serem manipuladas como matéria inerte, né? Então, eu, na verdade, estou comovida com a ideia de uma terra que se comove, né? Porque quando a terra se comove, outras formas de vida também podem se comover, né? Também podem, no sentido, também passariam a estar autorizadas a se comover, né? E eu acho que a forma mais brutal que essa exploração dos corpos adquiriu ao longo da história foi justamente aquela linha divisória, né? Porque ela aparece
em inúmeros discursos de outras formas diferentes da que você apresentou, mas é possível localizá-la em inúmeros discursos, e é super difícil de refazer uma conexão como você propõe, né, como você propõe no final, porque a gente esbarra na crítica a um essencialismo e não, mas não é. Então é como se fosse assim, nem isso nem aquilo, né? Nem a gente pode ficar no campo de uma natureza morta, né? De uma natureza inerte, de uma natureza à disposição, como diria Heidegger, né? Assim, posta à disposição para a manipulação. Nem a gente também pode ficar no campo de uma ligação feminina com a terra. A terra é mãe, mãe terra, mulher, geração. Porque aí, na verdade, volta para o mesmo lugar, só que, enfim, por um outro caminho, né? Então, é alguma coisa para inventar mesmo, né? Para, ao mesmo tempo que recupera, né? Coisas que ficaram perdidas, há uma dimensão de invenção que me parece que Você pegou o ponto, porque no fim das contas é esse o lugar mesmo. E essa retomada das bruxas, né, pelas neofeministas, não é que elas simplesmente descobriram uma ancestralidade, né? Se trata justamente de uma valorização do poder da ficção, né? Que não é mais uma verdade sobre o mundo, mas é que é algo que dá o poder de criação de outras coisas que não estão, né, cuja validade não está numa origem, né, ou numa verdade enfim, descoberta. Mas como é que a gente manipula, enfim, tudo aquilo que nos é dado para pensar, né, mas com responsabilidade para não produzir mais dominações, né? E é interessante, né, Aline, porque tem alguma coisa, por exemplo, um tema que eu toda hora estou circundando, que é o tema, que é uma espécie de melancolia, né, o problema da melancolia, né? Então, quando a gente olha para o passado, como é que a gente olha para o passado sem estar carregado de uma melancolia, né? Então, pega o Mark Fisher fazendo a divisão entre 3 tipos de melancolia, né? E um tipo de melancolia é a melancolia de esquerda, a outra é a pós-colonial, a outra é a ontológica, né? E essa pós-colonial, por exemplo, ela se encaixaria, né, que também vai a Wendy Brown discutir, ela se encaixaria um pouco nesse problema de, digamos, voltarmos a ser bruxas, né? Bom, mas não tem para onde voltar, né? A gente não tem um lugar para onde voltar originariamente, né? Então, ser bruxa seria alguma coisa da ordem de uma invenção que restitui elementos do passado, mas não como tal, não enquanto tal, né? Exatamente. Tem toda uma conexão de elementos heterogêneos que vai produzir uma outra coisa, né? E nesse texto que eu pedi para vocês lerem em preparação, tem enfim, que não dá para falar de tudo, né? Mas tem uma passagem que a Stangers fala um negócio que é maravilhoso. Ela diz assim: os cientistas, sim, realmente estão contaminados, né, dessa ideia de uma verdade absoluta contra a crença, né? Uma purificação da verdade, protegê-la das crenças. Mas também podem estar contaminados aqueles que realmente acham que são animistas, que são bruxas, aqueles que acham que realmente a maldição está no realmente, né? Claro. Essa é a questão. A maldição está... O realmente, ele interdita possibilidades outras, né, de existir, de ser. E o que eu acho muito maravilhoso dessa abordagem da Stangers, ou Latour e tal, é que se você vai pensar os principais problemas contemporâneos, por exemplo, o negacionismo climático, da pandemia, qual é a reação mais comum que a gente tem visto hoje? Os cientistas dizendo que eu tenho a verdade, quem não me entende é obscurantista, né? Então, a gente está reatualizando os mesmos tipos de ferramentas de desconsideração, né, do que os outros dizem, né? E eu não acho que esse é o jeito da gente proceder. Assim. Também não acho. A pior coisa que existe hoje é o discurso em defesa da ciência, né? É o fato do negacionismo ter reacendido um positivismo alucinado, né?
Exato. E aí estão contaminados todos aqueles que acham que realmente. Né? Então, eu acho que justamente, em vez de a gente reforçar a verdade como forma de combater o negacionismo, a gente tem que aprender a amar a ficção. E é isso que é difícil, porque isso torna a política, né? Você não pode acreditar mais a política, você vai ter que debater. Não estou dizendo que a gente tem que, né, aceitar tudo que o terraplanista diz, mas minimamente tentar entender por que o cara precisa que a Terra seja plana. A gente tinha que tentar, entendeu? Minimamente tentar entender o que está acontecendo ali, como forma de, enfim, de não curto-circuitar, né, o espaço, né, dá para falar de muitas coisas sobre a gente, vou ficar quieta. Não, então,